A paz do Senhor, irmãos. Eu quero contar uma visão que Deus me deu hoje à tarde. Estava aqui acordada, né? E eu vi que foi uma visão e não um sonho, porque estava acordada, então foi uma visão. Tive uma visão com a Daiane Sena. A visão foi assim. Essa já é a segunda revelação que Deus me dá. Aí Deus me deu a confirmação, né, da primeira revelação. E essa segunda revelação é se Deus me der uma confirmação, eu faço outro vídeo para falar a confirmação. Mas por enquanto eu vou contar só a visão e vou contar a interpretação. Se Deus me der mais assim claramente a interpretação da visão, eu faço outro vídeo com a confirmação e com a interpretação da visão. Mas se não, fica só esse vídeo mesmo contando a visão, né? E a interpretação. Eu sei que é de Deus, né? Eu não tenho dúvida, né? Eu espero que os irmãos possam acreditar. A primeira revelação que eu tive em sonho sobre a Daiane Sena, muitos não acreditaram porque talvez não entenderam. Mas, irmãos, quando vocês não acreditar, quando vocês duvidarem, quando vocês não entenderem, não blasfeme. Quando vocês estiverem duvidando de alguma revelação, só pede para Deus te confirmar através de um sinal, através de alguma coisa, e Ele vai te confirmar de alguma forma. Então eu vou contar a visão. Aqueles que não acreditarem, só pede para Deus te confirmar, que Ele vai te confirmar. Aqueles que não acreditarem, não blasfeme. A visão que eu tive com a Daiane Sena foi uma visão bem curta, né? Irmãos, acreditem nas visões, nas revelações. Acreditem nos sonhos, porque Deus fala conosco através de visões, de revelações, de sonhos, porque tudo isso é bíblico. É bíblico. Deus nos dá revelações, visões e sonhos. Tudo isso está na palavra de Deus. Deus fala através dessa forma também. Então, eu vou contar a visão. Foi assim, ó, irmãos. Antes de eu contar, eu queria dizer que quando Deus dá uma visão, uma revelação, um sonho para a pessoa se corrigir, se consertar de algum pecado, ou melhorar alguma falha, algum erro, melhorar alguma coisa na sua vida, isso não quer dizer que eu estou contra a pessoa, não. Eu não estou contra a pessoa, sabe? Eu não tenho nada contra a pessoa. Eu acredito que
as experiências espirituais que ela tem é de Deus, né? Acredito que ela é uma pessoa serva de Deus, mas todos nós precisamos nos consertar com Deus todos os dias, nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. Então, até o missionário Davi Miranda, ele era muito usado por Deus. Ele tinha muitos dons, muitas revelações, ele buscava muito a Deus, ele tinha muita unção, né? Ele fazia muito a obra de Deus, mas até o missionário Davi Miranda também tinha os seus erros, suas falhas, seus pecados, que ele também tinha que melhorar, né? E ele perseverou até o fim, ele consertou tudo que ele tinha que consertar e conseguiu ser salvo. Nós também, por mais que a gente tenha muita unção, muitas revelações, muitas experiências com Deus, faça muita obra de Deus, né? Por mais que a gente seja muito usada por Deus, a gente também tem que se arrepender dos nossos pecados e consertar aquilo que a gente está errando, porque ninguém é perfeito, todo mundo tem pecado, né? Homens de Deus também têm pecado, mulheres de Deus também têm pecado. A diferença é que uma mulher de Deus verdadeira, ela tem humildade para reconhecer que tem alguma área da sua vida que ainda precisa melhorar algumas coisas. E nem sempre as revelações que a gente recebe é de palavras agradáveis, às vezes é de uma palavra mais dura. Então, às vezes, Deus nos revela palavras mais duras e às vezes Deus nos revela palavras mais agradáveis, entendeu? Então, a gente tem que suportar a sã doutrina, porque a Bíblia diz, suportar a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia diz, né, que o verdadeiro cristão, ele suporta essa doutrina, por mais que seja difícil. Entendeu, irmãos? E o verdadeiro evangelho é esse. O verdadeiro evangelho não é aquele que só fala palavras agradáveis, mas o verdadeiro evangelho é aquele que confronta o pecado. E eu vou contar a visão. Foi assim, ó. Eu vi a Daiane Sena. Ela estava conversando com uma moça. Ela estava dentro de uma igreja muito grande mesmo. E ela estava conversando com uma moça, uma irmã da igreja, né? A Daiane Sena estava assim na doutrina certinha, né? Blusa de manga comprida, até no punho, saia, a doutrina certinha. Aí ela estava conversando com uma moça, aí ela estava dentro dessa igreja grande, aí ela pegava assim um líquido dentro de um potinho, aí ela falava assim, eu vou dividir, né, um pouco para você, um pouco para mim. Eu não era um líquido assim meio verde, eu não sei o que era, não sei se era um chá, não sei se era uma sopa, não sei que líquido que era aquele. Aí
ela dividia, né? Ela pegava aquele líquido verde, aí ela deixava um potinho um pouquinho maior para a moça e falava: olha, esse daqui é para você, para sua igreja. E pegava um pouquinho daquele líquido verde e misturava com uma água, né? Diluía ali na água e botava ali só um pouquinho para ela, né? Diluía ele na água num potinho menor e falava assim: ó, esse daqui é para mim, para minha igreja. E a igreja da Daiane Sena era uma igreja menor do que a igreja da outra moça. A igreja da outra moça era uma igreja maior. Aí a Daiane Sena pegava aquele potinho menor com menos líquido, né? O líquido mais diluído. Não sei se era um chá ou se era uma sopa, né? E ia embora para a igreja dela. Aí ia embora rápido, assim, para a igreja dela. E deixava a outra moça lá na, na outra igreja, na igreja grande. Aí, o que eu entendi? Foi uma imagem bem rápida, né? O que eu entendi? Eu entendi assim que esse líquido é um alimento espiritual. É a palavra de Deus. Ali eu não sei se estava representando. Não deu para identificar se era uma sopa ou se era um chá. Mas aquele potinho estava representando o alimento espiritual, a palavra de Deus que ela está levando para as igrejas, tá levando para a igreja dela, levando para outras igrejas, né? E significa que ela está levando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus na igreja dela, nas outras igrejas, nas igrejas de todos os tamanhos, né? Seja pequena, seja média, seja grande. Ela está levando a palavra de Deus, está ali compartilhando a palavra de Deus com todas as igrejas, com a igreja dela e com as outras igrejas também. Só que o que eu entendi? Que ela deixou o pote maior com a outra irmã e deixou o pote menor e mais diluído. Deixou com ela e levou para a igreja dela. E a igreja dela era uma igreja menor. O que eu entendi? Eu entendi que muitas das vezes ela quer aquela palavra mais diluída, né? De palavras agradáveis, né? Mas Deus quer que ela traga o alimento mais forte, né? Da sã doutrina do Senhor contra o pecado, a renúncia, o arrependimento de pecados, a volta de Jesus, a santificação. A palavra de Deus mais forte é aquela que confronta o pecado, é aquela que alerta contra o pecado, que avisa contra o pecado, né? E que alerta as pessoas à renúncia,
a renunciar os seus pecados, a se arrepender dos seus pecados, a largar os seus pecados. Essa é a palavra de Deus mais firme, mais forte. Mas ela queria um alimento menorzinho e mais líquidozinho, porque ela queria queria pregar a palavra de Deus, queria levar a palavra de Deus, queria levar o alimento mais líquido, né? Mais diluído, porque talvez ela fica pensando assim, como é que eu vou trazer uma palavra mais forte? Porque a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que o alimento mais diluído, né? O leite, é para aqueles que estão bebês na fé, né? Mas aqueles que já estão há muito tempo